Olha quem está aqui, povo! Olha quem chegou! Cheguei! Olha o cabelo! Gente, fui fazer uma descoloração aqui no meu cabelo, como já fiz outras vezes aqui no canal, só que fui fazer a tonalização, né, que eu descolori o cabelo. E aí, o que aconteceu? Eu usei um pigmento azul que eu não conheço. Olha só como que ficou. Topzera meu cabelo. Ficou muito engraçado. Ficou bem cara de carnaval, né? É bem sobre o carnaval que eu vou continuar aqui comentando com vocês. Dessa vez, o vídeo, não vou comentar sobre o portal de notícia nesse começo do vídeo aqui agora. Agora eu vou comentar sobre o Pânico Retrô. Ai, gente, Pânico Retrô oficial. Eles fizeram um vídeo que tem mais ou menos umas 5 horas atrás. E eles estavam comentando sobre a Luana Piovani, que ela foi um sucesso no carnaval. Não sei quem aí assistiu, né? Quem acompanhou, viu a Luana Piovani desfilando, disse que estava fazendo uma firula com a língua para fora. E aí os meninos estavam dando risada, né? Aproveitando a situação. E a gente aqui também, para poder dar risada, né? Então vamos começar mais um tutorial hoje. Aí o vídeo que eles estão comentando aqui, ó, o título do vídeo é sobre o ministro André Mendonça surpreende ao tomar decisão sobre o caso Vocari Master. Vocês estão acompanhando aí, vocês sabem, né, que o ministro André Mendonça, ele está com a faca e o queijo na mão, porque ele foi convocado, né, para poder ser para poder estar na CPI do INSS e agora também na CPI do Banco Master. E aí, tava todo mundo já na expectativa, né? Começou o ano depois do carnaval, já esperando para poder ver qual seria a próxima cena do próximo capítulo. E o que ele disse? Que não ia convocar o Caro para poder ir lá prestar depoimento. Diz que era uma coisa assim que não precisava, né? Que só se ele quisesse ir, mas assim, não era um protocolo, não era obrigatório, ele ia até lá para poder dar depoimento. E aí, o pessoal aqui do Pânico Retrô. Opa! Muitos memes. Tem Luana Piovani foi um sucesso. Muitos da Luana, eu recebi um monte. Ela é um sucesso. É um sucesso. A Luana é sucesso. Aqui. Não sei se o Delari depois ele pode colocar pra gente. Delari não tá aqui. Tá nesse momento agora. Aqui. É a hora que precisa dele, ele nunca tá aqui. É impressionante. Ele foi pra Paulista. Se tiver, Bernardo, alguma coisa que a gente conversou lá da Luana. Ele abre o escritório. Ele foi pra Paulista. Vamos ver. Isso, toda, eu morri. Pode fofocar, isso aqui é arte. Eu tô fofocando e eu vivendo. Olha o papacu indo pela culatra. Cadê? Olha de baiana. Cadê uma coisa? O meu couro vocês não vão tirar. Gente, Luana Piovani é sensacional, né? Ela não tem papa na língua. Ela fala o que vem na mente dela. Ela fala o que ela pensa. Ela expressa bastante a opinião dela. Não tá nem aí porque os outros tá achando dela. E agora ela pulando carnaval então. Mas ela arrasou, hein? Gostei de ver, bichinha. Entregou um sambão ali no pé, vocês viram? Olha aí, gente. Musa da Império Serrano, após 20 anos, Luana Piovani volta a Sapucaí e se diz muito totosa. E agora sim, a gente vai fazer o comentário que os meninos, né, do Pânico Retrô estão comentando sobre o ministro André Mendonça, a treta que caiu no colo dele. Vamos ver o que eles estão falando? Que coisa! Caiu pro ministro André Mendonça, né? Então tem duas coisas do André Mendonça. Uma ele agradou e outra ele desagradou. Agradou quem? Quem? Desagradou quem? Agradou quem tá querendo ouvir o Daniel Vorcaro. Por quê? Por quê? Porque, segundo as informações, ele manteve o caso em sigilo, mas aumentou a história com a Polícia Federal. Então é o seguinte, a Polícia Federal vai ter as investigações, sai, né, do Toffoli. Ele deu carta branca, né? Carta branca. Carta branca pra Polícia Federal. Porém, eu acho que ele pisou na bola, o Mendonça, tava pra bater o pênalti. E ele não obrigou a presença do Daniel Vorcaro na CPMI na segunda-feira. Falou, vai se quiser. Ih, rapaz. Se ele é testemunha. Então, se quiser, você vai. Ih, rapaz. Mas, o que acontece? Você acha que o Vorcarão vai na segunda-feira?
O que você acha que ele disse? Domingo... Não vou não! Não vou não! Não vou não! Ele queria ir não. com o jatinho dele. Ele queria ir com o jatinho, mas agora, pela última informação que saiu até no portal Metrópolis, o Daniel Vorcaro não vai ser ouvido. Não vai mais. Mas já tava todo mundo esperando, né, Samidana? O depoimento na CPMI, tava muito quente essa história. Eu acho que tinha que ter apertado para... Era uma abafada, né? Obviamente. Então, assim... É uma situação complexa, né, Emilhão? Quando a gente vai torcer para bater o pênalti... É que é muita gente poderosa torcendo pro caso, ó. Muita gente na festa. Sempre vai na trave. Agora sim. Pois é, povo. Agora nós ficamos aqui somente, né, na torcida, apreensivos, esperando novos capítulos dessa novela Daniel Vorcaro, Banco Master e André Mendonça. Porque a gente estava esperando que ele fosse nessa CPI pra gente ver o que tinha, né, por trás de todas as falcatruas, né, que esse povo aí tem junto com os políticos, brincando com o nosso dinheiro, o dinheiro público, você sabe que tá envolvido, né, o dinheiro público das pessoas, né, no meio de toda essa lambança. Aí o André Mendonça falou que o Vorcaro só ia se ele quisesse. Ele preferiu o quê? Não vou. Eu vou passear no meu jatinho. Como disse, né, os meninos aí do Pânico Retrô. O caldo azedou, gente. Não aconteceu o que a gente queria que acontecesse. Quando o povo vai para descobrir alguma coisa, para quando eles fazem essa CPI, né, para ver se desempaca, para a gente poder ver o que tem, né, de errado por trás desse mundo da política, aí eles resolvem outra coisa, resolve outra direção e aí a gente fica a ver navios, né? Continuamos aqui sem saber nada. Por que jogaram então a Mé no ventilador, né? A gente fica curioso, a gente quer saber. A gente vai ficar sem saber. Só fica com o gosto na boca, mas não come a fruta. O ministro do Supremo, André Mendonça, devolveu para a CPI do INSS o acesso às informações da quebra de sigilo de Daniel Vorcaro, dono do Banco Master. O ministro André Mendonça determinou que a presidência do Senado entregue todos os documentos obtidos a partir da quebra dos sigilos fiscal, bancário e telemático de Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, para a Polícia Federal, que em seguida deve compartilhar esses dados com a CPMI do INSS. A decisão de André Mendonça reverte mais uma determinação de Dias Toffoli, que tinha enviado todos esses documentos para a presidência do Senado, para serem guardados sob sigilo total. Renata, a CPI pretendia ouvir Daniel Vorcaro na próxima segunda-feira, mas integrantes da comissão informaram que o dono do Master não vai mais. Lembrando que ontem o ministro André Mendonça decidiu que ele não é obrigado a comparecer. E ontem também, numa outra decisão, o ministro André Mendonça alterou decisões tomadas anteriormente pelo ministro Dias Toffoli. Ele autorizou o fluxo ordinário de trabalho pericial da PF no inquérito do Master. Autorizou também que novos depoimentos da investigação sejam feitos na sede da Polícia Federal, como de costume. E a PF voltou a ser responsável pela custódia do material apreendido. Por outro lado, o ministro determinou que os policiais envolvidos no caso mantenham o sigilo, inclusive em relação aos seus superiores hierárquicos, num claro recado à direção da PF. Pois é. E Mendonça libera acesso a dados sigilosos de Vorcaro à CPI do INSS. Decisão foi tomada pelo ministro do STF nesta sexta-feira 20. Relator do caso determinou que o Congresso entregue imediatamente dados à PF. Daniel Vorcaro iria ser ouvido pela CPI do INSS na segunda-feira, mas desistiu do depoimento. O dono do Master disse a interlocutores que teme ser hostilizado na viagem de São Paulo a Brasília e que não aceita o transporte da Polícia Federal, nas palavras dele, por não ser bandido. Na decisão que permitiu ao banqueiro escolher se vai ou não ao Congresso, o ministro André Mendonça vetou o deslocamento no próprio jatinho, citando a possibilidade de fuga. No Congresso, a avaliação é que Vorcaro não quer comparecer porque sabe que será pressionado a revelar as conexões com autoridades dos três poderes. Os advogados dele negociam com os parlamentares.
No requerimento da CPMI, consta que o dono do Master falaria apenas sobre os contratos de crédito consignado do banco com o INSS, suspensos depois das denúncias de fraude financeira. Na terça, Vorcaro deve depor à Comissão de Assuntos Econômicos do Senado, em tese, sem limitação de assunto. Hoje, o presidente da Associação Nacional dos Auditores Fiscais prestou depoimento à Polícia Federal depois de ser intimado por Alexandre. Ministro André Mendonça libera dados sigilosos do caso Master à CPI do INSS. Decisão reveste determinação do antigo relator Dias Toffoli. A CPI quer investigar 250 mil contratos de empréstimos consignados do Master que foram suspensos pelo INSS por falta de informações ou da assinatura do aposentado ou pensionista. André Mendonça permitiu que a CPI do INSS tenha acesso às informações das quebras de sigilo de Daniel Vorcaro, dono do Banco Master. A decisão reveste uma determinação do antigo relator, ministro Dias Toffoli. A CPI mista que apura fraudes do INSS aprovou em dezembro de 2025 a quebra do sigilo fiscal, bancário e telemático de Daniel Vorcaro, dono do Banco Master. Mas os dados foram enviados para a presidência do Senado por decisão do ministro Dias Toffoli. Na decisão desta sexta-feira 20, o novo relator, ministro André Mendonça, determinou que a presidência do Senado entregue a documentação à Polícia Federal e que a PF compartilhe em seguida com a comissão, que vai investigar 250 mil contratos de empréstimos consignados do Master que foram suspensos pelo INSS por falta de informações ou da assinatura dos aposentados ou pensionistas. Na próxima segunda-feira, 23, a comissão irá ouvir Vorcaro, mas integrantes disseram que o dono do Master não vai mais. O ministro André Mendonça decidiu que ele não é obrigado a comparecer. Uma segunda reunião entre o ministro André Mendonça e delegados da Polícia Federal envolvidos no caso Master é esperado para a semana que vem. A primeira foi na semana passada. Assim que André Mendonça assumiu a relatoria, o volume das informações do caso é grande, o inquérito das operações entre Master e Banco de Brasília, investigações da PF e desdobramentos que estão sob sigilo. Hoje é domingo, dia 21, quase meia-noite. Eu estou aqui fazendo vídeo com vocês para o canal Tá Sempre com Vídeo. Eu espero que você tenha gostado desse editorial aqui de política, falando sobre o André Mendonça e o caso do Banco Master. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, se inscreve no canal, deixa seu like e volta aqui para o próximo vídeo. Quem sabe o próximo vídeo eu falo sobre a Janja. Não sei se vocês estão sabendo aí que a Janja que brigou com o filho do Lula no camarote do carnaval e o povo está comentando muito sobre isso. Acho que eu vou trazer essa matéria para vocês depois, junto com uma outra aqui com editorial. Editorial é quando você fala sobre várias matérias da política que o pessoal está comentando mais. Aí a gente traz essa sequência de vídeos, sequência de comentário. Eu espero que vocês gostem do conteúdo do canal. Beijos para você, Cris. Boa noite, maravilhosa. Até o próximo vídeo, gente.